Estamos aqui hoje com um convidado especial, professor de Biologia, investidor pessoa física há mais de 17 anos, autor do livro Investimentos para Iniciantes, uma abordagem prática, Jorge Carizio. Prazer estar aqui. Sejam bem-vindos ao podcast do Leandro, do Arthur, do Gabriel e do Victor. Jorge, poderia nos contar um pouco de sua história? Como que você atua? Hoje eu sou professor, eu dou aula desde 2014, dou aula para ensino médio, ensino fundamental, professor de Biologia e de Ciências. Que é até curioso, o pessoal acha que quem investe tem que entender tudo de matemática, né? Tem que ser da área de exatas. Sou professor, mas me interesso muito pelo assunto, estudei muito sobre o assunto e acompanho esse mercado desde 2007. Eu gosto bastante, fui apresentado pelo meu irmão e desde então me apaixonei e estudei bastante. Fiquei um tempo fora, investi um pouquinho só, mas depois voltei mais pegado mesmo, mais decidido. E desde então estou firme nos investimentos e espero continuar para frente. Bom, então, vamos começar com as perguntas, né? Vou começar com uma pergunta bem seca. Jorge, o que é, você pegar o seu dinheiro que poderia gastar com lazer, com alguma coisa e investir esse dinheiro? O que é investir? Primeiro, o que é investir? Investir seria abrir mão de algo agora, pensando em algo melhor no futuro. E isso vale para tudo. Quando a gente fala de educação, por exemplo, sou professor, quando você pensa assim, eu quero passar numa grande faculdade, num grande vestibular, você vai abrir mão de um lazer agora para estudar, gastar aquele tempo e às vezes dinheiro para estudar, pensando em depois ter um bom curso, ter uma boa faculdade, ter um bom emprego lá na frente, um bom emprego no sentido de remuneração mesmo, né? Então assim, abrir mão de algo agora pensando em algo melhor no futuro. Quando você investe no seu corpo, por exemplo, você abre mão de alguma coisa agora, de comer alguma coisa agora, de não fazer algo agora, fazer uma academia, fazer musculação, fazer exercício físico, pensando em ter um ganho de saúde no futuro. E investir em finanças é a mesma coisa. Você abre mão de gastar o dinheiro agora com lazer momentâneo, comprar alguma coisa, torrar dinheiro às vezes, pensando em ganhar mais lá no futuro. Então, lembrando de uma coisa, né? A gente tem, hoje, se eu sou relativamente jovem, mas eu tenho força para trabalhar, eu tenho energia, estou com quase 40 anos. Quando eu tiver com 70, 75, 80, será que eu vou ter energia para isso? Provavelmente não. Então, eu juntar dinheiro para quando eu não tiver força para trabalhar, eu poder ficar quieto em casa, tranquilo, fazer as coisas que eu quero, fazer as viagens que eu quero, mas pensando sempre nisso, abrindo mão de algo agora para tentar algo melhor no futuro. Uma visão muito interessante sobre o assunto. E, Jorge, como que você ficou sabendo? Foi indicação de um amigo que você tinha dito? Foi do meu irmão. Ele já investia, ele foi apresentado aí por um amigo dele e na época, foi em 2007, depois se vocês quiserem pesquisar, foi uma hora que a Bovespa estava subindo demais. E quase todo mundo começa a investir assim, né? Começa a acompanhar o mercado, começa a acompanhar no Jornal Nacional, assim, no popular. Bolsa está subindo, bolsa aqui, o pessoal está ganhando. Petrobras, Vale, aquelas coisas todas. E aí, nesse momento assim, entrei, como todo mundo na época estava ganhando dinheiro, empolguei, e achei que seria bacana, um negócio que é importante a gente conhecer sobre esse assunto, depois a gente vai falar mais sobre isso. E foi, né? Então, naquele momento, com a ajuda do meu irmão, comecei a investir e ele me apoia até hoje. Tudo que eu faço assim, de investimento, tudo que eu faço de curso, de livro, tá junto, a gente troca ideia até hoje. Ele também conhece bastante sobre o mercado, então assim, dá para ter uma conversa bem legal. E algo muito curioso é que hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito mais abundante do que na época que você começou, né? 17 anos atrás. Você chegou a sentir algum receio, algum pé atrás? É porque a gente percebe muito, às vezes, uma tendência errônea das pessoas sobre o que é investimento, às vezes confunde até com apostas, especulação. Você chegou a sentir alguma desconfiança? Ou como que foi na época? Hoje a gente tem um problema sobre informação que é o oposto do que realmente tinha 17 anos atrás. Antes a gente tinha falta de informação. Então, o que a gente tinha ali era de troca entre investidores mesmo. Tinha fórum da Infomoney. Era um site assim que as pessoas se organizavam lá e discutiam sobre a ação e tal. Então, naquele momento, falta de informação. Hoje, o problema é outro, excesso. E aí, o problema é filtrar o que é informação boa para você do que não é. Então, você comentou sobre apostas, por exemplo.
Hoje, a maior parte da população aposta, não é investe, ela aposta. Tem dados sobre isso. Isso é tão preocupante que está afetando o PIB brasileiro, porque as pessoas perdem o dinheiro nas apostas e não conseguem gastar no que precisa realmente. Saiu um estudo que está falando que está afetando em 0,2% o PIB brasileiro. Sério? Por quanto tempo? De quanto tempo? Esse ano agora. Não, sim, por quanto tempo que afeta o PIB, mais ou menos? Não, afeta o PIB, assim, o PIB é medido, o PIB no ano subiu tanto, foi de tantos por cento. Perdeu então, um nesse pouquinho. ano, espera-se que seja 0,2% a menos do que seria por conta das apostas. Só por causa das apostas. O pessoal gasta dinheiro do Bolsa Família nas apostas, né? Então, Sim, eu vi até um caso desse, o cara gastou o salário dele todo mínimo e ainda conseguiu perder no tigrinho, isso foi recentemente. tem casos demais. Como eu trabalho com isso, semanalmente alguém me conta um caso de um amigo conhecido, bem ex-aluno meu, que perdeu muito dinheiro. Não, hoje em dia é muito recorrente esses casos. Na verdade, na cidade mesmo tem muito boato, pessoa que está endividada e o que mais tem hoje é gente endividada. Eu tinha amigos que eles ficavam mexendo com esse troço de tigrinho. Eles chegaram e já pediram dinheiro pra mim porque não tinha mais dinheiro pra gastar nisso. Aí eu falei, não é bom vocês começarem. Eles pararam faz pouco tempo com isso, mas eles têm um pouco de sequela, né? De ficar querendo investir não, de gastar o dinheiro no tigrinho. É porque vicia. É emocionante, porque você não vai perder sempre. Não existe isso. Ninguém perde sempre. Porque se perder sempre, ninguém viciaria. Aí você ganha algumas vezes, perde outras, ganha algumas, perde outras. E dá a impressão que você está no comando, você ganha mais que perde. Eu canso de ouvir, tem gente que fala assim, já ganhei tanto. E perdeu quanto? Não sei. Nunca sabe quanto perdeu, mas quando ganhou, a pessoa fala para todo mundo. Então dá aquela impressão que a pessoa está ganhando, mas a maioria perde. É lógico que tem um outro que vai ganhando. Se não fosse assim, não existiria isso, não teria perpetuidade. Alguns ganham, mas é uma parcela tão pequena que ganha, que eu pergunto para vocês, vale a pena? Não, e além de que a gente percebe essa programação para iludir, tem muitos influencers que divulgam a plataforma mostrando ganhos absurdos, é real aquilo. E tem uns outros, na verdade até ficou famoso um caso de um que mostrou o contrato que a empresa fez para ele e era valores absurdos. Então, milhões de reais. Não, a gente percebe também o porquê dessa recorrência. Sim. Um dos maiores exemplos aí da atualidade é a Blaze mesmo. A Blaze, o atual Tigrinho também. Mas a Blaze ela perdeu um pouco de reconhecimento por conta que quando a pessoa parava com um contrato, eles começaram a denunciar isso que a Blaze fazia. Um dos maiores influencers da Blaze, se não me engano, é o Neymar e o Felipe Neto. São os mais influencers que são pagados bem e que mais falam sobre a Blaze. Esse é um problema, porque eles têm acesso a pessoas demais. Então o que eles falam, muitas vezes vira verdade. Aí o pessoal coloca lá um vídeo de um demo lá, que é gravado, alguma coisa assim, como se estivesse ganhando ali, sei lá, 100 mil reais. Olha, ganhei 100 mil reais aqui agora. Às vezes nem é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Às vezes os influencers acabam tendo mais vantagem desse jogo do que as próprias pessoas. Os influencers não ganham dinheiro apostando. Exatamente. Eles ganham dinheiro de duas formas. Primeiro, sendo patrocinados. E segundo, se você colocar um código que eles te dão lá, eles ganham em cima do que você perde. Então, para eles é bom demais você entrar e perder, eles ganham dinheiro em cima disso também. Vocês estão ficando mais ricos às custas de quem está brincando com a aposta. Bom, Jorge, e sobre isso de perder dinheiro, no investimento tem muito da gente acaba perdendo dinheiro, as pessoas têm esse medo de perder dinheiro. Então, quais são, há um risco em investir? Quando eu vou colocar meu dinheiro, investir ele, eu tenho que pensar em alguma coisa, dos riscos que eu posso correr? Sim, claro. Tudo que você vai investir, todo lugar que você vai investir, você tem que analisar certinho os riscos disso. Até para você poder saber se aquele investimento é adequado para o seu perfil de risco ou não. Então, você tem que correr até que tipo de risco. Então, será que esse investimento é para mim? Ou será que não? Então, assim, tem que analisar os riscos, porque realmente é arriscado. Quando você coloca o seu dinheiro, se você colocar, por exemplo, em criptomoedas, você já deve ter ouvido falar de várias que estavam lá em cima de um dia para o outro zeraram, perde tudo. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que alavancam, que é como se fosse investir com dinheiro emprestado, que perde mais do que investiu. Você investiu 100 mil, você perde 100 mil e ficou devendo. Isso pode acontecer. Então existem riscos, tem que conhecer os riscos para saber
aonde que você pode entrar, de acordo com o seu perfil. Bom, pode falar. E eu queria falar, tipo, como é que a gente, com essa idade, pode começar a investir? Você acha que, qual ideia que nós podíamos começar fazendo já com essa idade? O que você sugeria pra gente? A melhor coisa é começar cedo mesmo. Sim. Então, assim, tem gente que fala assim, Jorge, você acha que vale a pena investir com essa idade? Sim. Sim. E outra coisa, nem falo investir dinheiro demais, não. O que eu falo para investir é, coloca lá um pouquinho por mês, um pouquinho só para criar o hábito. O mais difícil é criar o hábito. Então, por exemplo, coloca R$20 por mês, todo mês, se programa, todo dia primeiro, R$20. Por quê? Porque quando você estiver trabalhando, ganhando o seu dinheiro, e aí você já tem uma quantidade maior, você já criou o hábito. E começou cedo com a quantidade maior, com a quantidade maior. Enquanto isso, você vai acumulando conhecimento, que é primordial para o investimento. O que o pessoal faz errado é investir só com dicas, sem conhecimento, sem nada. Bom, você fala. Não, então, assim, que é importante Uhum. mesmo. Porque outra coisa, aí vocês vão saber melhor do que eu, vocês, tem lá a curva de juros compostos. Aí tem os juros simples, que é uma linha, e os juros compostos. É exponencial, assim, né? E o principal fator ali que vai variar para essa curva ser tão assim, estilingada para cima é o tempo. Na fórmula lá, o tempo é exponencial, é variável exponencial. Eu gosto muito Quanto mais o dinheiro passa investido, mais tempo o dinheiro passa investido, mais vai Eu variar. gosto muito da frase, o efeito bola de neve. Uhum. O tempo é absurdo, exponencial. Bom, já aproveitando essa pauta sobre riscos e essa diversificação de investimentos, a gente percebe que não existe o investimento, existe os investimentos, né? São mais de um. Aproveitando essa pauta, eu e o Vitor, a gente tem um pouco de inserção nesse mercado financeiro. Quando falamos de investimentos ou qualquer aplicação como um todo, um fator determinante que impacta diretamente no resultado, sem dúvidas, é o tempo, classificado principalmente entre curto, médio e longo prazo. Assim, compreender suas diferenças é essencial para saber respeitar sua política de investimento e comportamento desses ativos. Investimentos de curto prazo são aqueles que buscam um período de aplicação de em média até 2 anos e são indicados para metas imediatas, como a compra de um bem ou a formação de uma reserva emergencial. Exemplos incluem o Tesouro Selic, CDBs. No entanto, muito cuidado com essa categoria. Seja prudente e não tente buscar enriquecer de um dia para o outro, sem mais nem menos, ou de modo ansioso. Seja prudente e saiba o que está fazendo. Quanto à modalidade médio prazo, investimentos a médio prazo geralmente duram entre 2 a 5 anos. São adequados para objetivos como uma viagem planejada ou a entrada de um bem, ou até mesmo fortificação patrimonial, dentre outros. Produtos como fundos de investimentos moderados e CDBs com prazos mais longos se encaixam bem nessa categoria. Agora, seja 5, 10, 20 ou 30 mais. Acima de 5 anos, em média, podemos considerar um investimento a longo prazo. Os objetivos podem variar de pessoa a pessoa, seja aumento de patrimônio, preparação à aposentadoria ou apreciação à mágica dos juros compostos. Bom, é importante lembrar que existem ativos, tais como as ações, que não se dispõem de cotação de tempo, ou seja, varia do interesse do acionista manter ou não esses meios, possibilitando a venda ou compra a qualquer momento. Lembre-se também que o tempo não é o único fator. Existem diferenças entre renda fixa e renda variável. E um conselho da editora: jamais confunda investimento com apostas. São coisas totalmente diferentes. É uma dessas em que você ganha o dinheiro da gasolina e perde o do carro. E constantemente a gente percebe em várias comunidades pessoas perguntando qual que é o melhor investimento ou se existe investimento ruim, não faça de modo algum. Existe isso? Existe o melhor investimento ou é volátil? O melhor investimento sempre é variável. Por quê?
Nós três aqui investimos, então, nós três temos perfis diferentes, nós três temos objetivos diferentes, então a nossa carteira tem que ser diferente, de acordo com o perfil de cada um. Mas existem várias classes de ativos, algumas famosas, tem as ações, tem os fundos imobiliários, tem investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, alguma coisa assim. Então tem vários tipos de investimentos. E uma regra que você falou, uma importância que você falou da diversificação, isso tem que ser uma regra. Então qual é o melhor investimento hoje? Ninguém sabe. Porque assim, ninguém sabe o futuro. Não, mas uma coisa sempre foi boa. Tá, foi boa. Você não sabe se daqui para frente será. Então por isso que diversificar tinha que ser uma regra. Nossa, eu vou investir em ações porque o ano passado foi o investimento que mais rendeu. Tá, o ano passado foi. Olhando para o retrovisor tudo é fácil. Daqui para frente, você não sabe. Então tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter um pouco de ações, tem que ter um pouco de fundos imobiliários. Assim, tem, eu digo, quem já está nesse meio, quem já conhece um pouco, quem já estudou um pouco. Tem que diversificar. Tem, isso é regra. Aí com isso você reduz a questão dos riscos. Porque no ano, você, nossa, tal investimento caiu bastante. Mas como você diversificou, tem outros que subiram e aí compensaram a queda. Então você reduz sua volatilidade, reduz o risco. Entendi. Não, já aproveitando essa linha sobre investimentos, no Brasil é muito vigente a questão da poupança. Tem gente que discorda, muitas pessoas investem, tem umas que não tem nem noção de como funciona. O que você me diz a respeito da poupança? Você acha que vale a pena? Pode ser considerado investimento? É bobagem? E eu acho que esse troço também da poupança é por conta do medo que elas tiveram, por conta de um fator histórico que teve, que o dinheiro da poupança que muitas pessoas deixavam na época foi retirado, roubado das contas públicas. Aí todo mundo ficou desesperado. E o presidente da época, eu não estou me lembrando agora, Fernando Collor, que foi o Fernando Collor, ele sumiu com esse dinheiro. E ninguém sabia e o que fazer. Hoje a gente tem mecanismo legal de proteção contra isso, então não corre o risco que era antigamente, não. Mas falando assim sobre se vale a pena ou não, poupar, né, você guardar um pouco do dinheiro vale. Né? Essa é a ideia do investir. Quando você vai investir, você vai poupar um pouco, quer guardar um pouco todos os meses, só que um investimento que tende a dar um retorno maior. Aí, com relação à poupança, uma regra é o seguinte, ela é muito fácil de investir. Todo mundo tem acesso à poupança. Todo mundo que quiser tem fácil qualquer hora, hoje. Pode criar uma conta hoje e ter acesso à poupança. É rápido, fácil. Então, assim, como é fácil, vai te remunerar pouco mesmo. Você não tem esforço nenhum para aquilo. E no caso da poupança, ela rende quase sempre menos que a inflação. Então, investir na poupança é perder dinheiro. Inflação, para quem não sabe, é o seguinte, vamos supor que você tenha 10 mil reais hoje e não investiu, guardou ele debaixo do colchão. Tá, então no ano que vem você tem 10 mil reais nominais do mesmo jeito, você tem as mesmas notas lá, o mesmo valor nominal, só que você não compra mais as mesmas coisas que antes, por causa da inflação. Então o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. Se você coloca na poupança, que tende a render menos que a inflação, então você está tendo um risco considerável de perder dinheiro ao longo do tempo. Por isso que é importante conhecer outras classes de ativos, outras estratégias de investimento. Além da poupança, é quase certo que você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. Entendi. Então é melhor do que nada, só que não é muito recomendado. Isso, exatamente. Entendi. Bom, Jorge, e existe alguma habilidade que um bom investidor tem que ter? Aquilo que um bom investidor, que você olha para um cara que investe há muito tempo, que você fala assim, esse cara chegou onde ele chegou por causa disso. Algo que você falaria para uma pessoa, desenvolve essa habilidade que você um dia pode chegar até onde esse cara já chegou. Tem. E não tem nada a ver com matemática, com ser gênio, não tem nada a ver com isso. Nossa, o cara é crânio, não tem nada a ver. As habilidades para um bom investidor são duas que o Luiz Barsi fala. O Luiz Barsi é o mega investidor brasileiro. Ele fala o seguinte, com paciência e disciplina é impossível perder dinheiro na bolsa. Como assim? Disciplina, você investir todo mês um pouquinho. Consistência, porque o que vai te enriquecer não é o investimento em si, é o seu trabalho. Então, quando você trabalha e guarda uma parte todos os meses, tem essa disciplina de guardar todos os meses e esperar o tempo passar, o tempo é variável, o tempo é exponencial. Então, guarda um pouco todo mês e espera o tempo passar, você vai ser remunerado por isso.
Então as habilidades, as competências, habilidades, são essas duas, na verdade: paciência e disciplina. Não precisa saber de matemática, não precisa saber de computação, de nada. Só precisa investir um pouco todo mês e esperar. Bom, em minha perspectiva, acho que a parte mais difícil de você conseguir consolidar um novo hábito, tal como investimento, academia, corrida, qualquer outra coisa, é começar. Sabendo disso, para quem deseja ingressar nesse mercado, tem algum direcionamento de cuidados? Quais são os principais cuidados Olha, para quem está começando? Tem vários. Assim, alguns cuidados, por exemplo, tomar muito cuidado com dicas da internet, dicas de outra pessoa, qualquer outra pessoa. Porque se você perdeu dinheiro, quem que perdeu? Foi você. O cara que te deu a dica não tem responsabilidade nenhuma no que você está falando, nenhuma. Não investe na Magazine Luiza que subiu 50.000%. Beleza, você investiu, perdeu 50%. Quem que perdeu dinheiro? Foi você. Então, primeiro, cuidado com dicas dos outros. Você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo. Então, a primeira coisa é isso. Segundo cuidado que o pessoal tem que ter, geralmente as pessoas esquecem que rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. E o que o iniciante, por exemplo, faz demais? Nossa, o que rendeu mais no ano passado? A Petrobras, 200%. Pronto, vou colocar meu dinheiro tudo na Petrobras. Aí o ano que vem não vai ter a mesma coisa. Terceiro, ter muita assim, autoconfiança. O que mais acontece também, cara, nossa, estudei 1 mês, 2 meses, sei tudo. Sei 6 meses, nossa, agora eu tô craque nisso aqui, ganho de todo mundo. Então geralmente a pessoa tem tanta confiança naquilo que esquece que ela pode estar errada. E geralmente quem tem confiança demais arrisca demais. Ela não tem certeza que isso aqui vai dar certo e arrisca todo o dinheiro dela ali numa coisa e o negócio dá errado. Então você tem vários cuidados, mas assim, alguns principais: começar devagar, começar estudando você mesmo, sem pegar dica dos outros, começar já diversificando. Vou começar a colocar na renda fixa depois que eu tiver 100 mil reais. Não, já começa certo, começa diversificando devagarzinho e sem ganância, sabendo que o investimento vai te dar um retorno, só que lá para frente. Esquece o que você vai ganhar ou perder no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, isso não vai mudar em nada a vida de ninguém. Então, acho que os principais são esses: vai devagar, vai com calma, vai sempre. Gostei muito dessa pauta que você falou. Começa sabendo o que você está fazendo. Cara, tem muita gente que começa a loucura, a ansiedade e não tem noção do que ele está fazendo. Depois cai xingando a internet, falando que é aposta, que é cassino. E até uma indicação, fazer um merchanzinho. O Jorge tem um livro, eu até comentei no início do podcast, Investimentos para Iniciantes, uma abordagem prática. Então, para quem deseja ingressar nesse mundo, já tem uma ótima recomendação. E além do seu livro, tem alguns outros que você leu que você poderia indicar pra gente? Sempre alguém me pergunta de livro, eu penso em 3, um com cada objetivo. O primeiro é para começar a mudar a mentalidade de investidor. É o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu tenho. Esse é muito bom. Um amigo meu tem. É muito bom assim para ler com calma, sem pressa. Tem esse livro. Vai realmente internalizando tudo que está te falando lá, é importante. Beleza, já entendi que eu preciso investir. Preciso de um outro livro agora para entender um pouco mais sobre investimentos. E aí tem um pessoal que indica muito investidor inteligente, que eu acho péssimo para quem está começando, porque ele é muito técnico, muito denso. Mas tem um outro livro que chama O Mais Importante para o Investidor, que é do Howard Marks. Esse livro é de todo mundo que investe tem que ler todo ano. Ele é rapidinho de ler, leitura rápida, boa. Todo ano lê lá, entende um pouquinho seus conhecimentos. E o terceiro, claro, é o seguinte: mudou a mentalidade, ótimo. Já tem as dicas ali boas de como investir, beleza, o que é importante. Aí realmente, o meu livro é importante para quem quer dar os primeiros passos. Então já entendeu o que precisa, não sabe sair do lugar. No meu livro tem os prints das telas, aonde que você vai para comprar. Uma abordagem mais prática. Uma abordagem prática mesmo. Então, não sei nem começar, não sei nem o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que mandar o dinheiro, tem tudo escritinho lá. Lá tem até parte de imposto de renda, o que você tem que fazer desse direitinho. Esse é o meu, é o
Seu? Isso, investimentos para iniciantes, uma abordagem prática. Está no site da Amazon. Jorge, Isso. um pouco do assunto. Assim. O que você acha de pessoas como o Wicker, o Thiago Fisch, que ganham dinheiro com o dropshipping? Eu não conheço os dois. O dropshipping, sim, já foi muito bom mesmo. Hoje, algumas pessoas não ganham com isso, só que assim, a maioria das pessoas geralmente já não estão ganhando assim mais não. Quando começou, só estava ganhando mais. Hoje, eu acho que não está muito... Popularizou demais, ficou muito massivo. O dropshipping é uma técnica que meu pai recomendou, porque eu tô começando a fazer tipo uma loja artificial e com um amigo meu, ele me recomendou fazer o dropshipping de começo de venda de acessórios, de roupas. Não, Falou pra- isso. Para quem vai trabalhar com isso, sim. Bom, mas o pessoal estava querendo fazer uma renda extra com isso, como se fosse uma renda passiva. Não é. É um trabalho. Você tem que olhar tudo direitinho, saber onde vai comprar, vender, tudo. Sim. É um trabalho. Como trabalho, você está no meio da cadeia. Então é bom. Agora, uma coisa que o pessoal confunde como se fosse um investimento de renda passiva, como os investimentos em bolsa. Ali, você investe, acabou. Deixa o dinheiro para sempre lá, vai render alguma coisa para você. Isso que é renda passiva. A renda fixa é uma dos meios mais seguros, não é? A renda fixa e a renda variável são dois tipos de investimentos muito conhecidos e possuem características distintas, de certa forma. A renda fixa é uma modalidade de investimento em que você tem mais previsibilidade sobre o retorno. Basicamente, ao investir, você já sabe qual será o rendimento ou a fórmula que vai definir o quanto que você vai ganhar. Por isso, a renda fixa é vista como uma opção mais segura. Exemplos de renda fixa incluem o Tesouro Direto, que é um título emitido pelo governo, a CDBS, que são oferecidos por bancos, e LC. Então temos a renda variável, onde os ganhos não são garantidos e o valor do investimento pode oscilar. O rendimento depende de fatores de mercado, como a valorização ou a desvalorização das empresas, o desempenho de fundos imobiliários ou até mesmo de moedas digitais como a criptomoeda. Então isso significa que pode ter retornos maiores, mas também corre um risco bem mais alto. A renda variável é mais indicada para quem está disposto a lidar com a volatilidade e espera um retorno potencialmente maior no longo prazo. Então, resumindo entre esses dois, a renda fixa, como eu já havia falado, oferece segurança e previsibilidade, enquanto a renda variável traz maiores possibilidades de lucro, mas também tem potenciais altos de risco. E escolher entre essas duas depende do perfil do investidor. Então, se você busca segurança e estabilidade, a renda fixa pode ser bem mais interessante. E se você busca o potencial de ganho, está disposto a oferecer oscilações, a enfrentar oscilações, né? A renda variável pode ser a escolha certa. Se não me engano. Tem muito menos risco mesmo, a renda fixa. Porque você só deixa, ela não vai tirar seu dinheiro. Eu acho que foi alguma coisa que me falaram assim, que você deixa o dinheiro na renda fixa, ele não vai... Você não perde dinheiro, mas às vezes você não pode ganhar tanto. Exatamente, assim, normalmente, né, tem aquela frase que o pessoal fala bastante, quanto menor o risco, menor vai ser a expectativa de retorno. Então, assim, você tende a ganhar menos, mas, por outro lado, você tende a perder menos. Quando, por exemplo, tem um estresse no mercado. Recentemente, né, não tão recentemente assim, mas teve a pandemia em 2020, começou lá, e aí, ali em março de 2020, as ações caíram em média 50%. Quando uma ação cai em média, assim, o conjunto das ações cai em média 50%, você desespera. Quem tinha só ações perdeu em média 50% da carteira. Mas quem tinha ações e tinha um pouco de renda fixa, já perdeu menos. Então a renda fixa, por mais que tende a ganhar menos, ela também tende a evitar grandes perdas. Por isso que ela é importante também. Ela tem que estar lá, ela tem que estar na carteira da gente para reduzir a nossa volatilidade, consequentemente reduzir o risco. Isso é muito bom. A renda fixa, então, na verdade, não só para quem está começando, mas até mesmo para quem já tem mais experiência. Principalmente porque tem mais dinheiro. É verdade. Então, assim, quando você começou a investir, eu vou começar com R$100 por mês, por exemplo. Se
vamos supor, investiu com quase um ano já, até lá rendeu um pouquinho, tá com R$ 1.500. Beleza. Se cair 80%, você não vai morrer. Beleza, não, foi ruim e tal, perdeu, mas acabou, não vai acabar a sua vida. Mas pensa alguém que já investe há 30 anos, já colocou lá alguns milhões lá, já rendeu pra caramba, tá tudo em renda variável, tudo em ação, e cai 50% num mês, quando é isso. A renda variável, a gente tem essa volatilidade do patrimônio. Então, constantemente, eu invisto em ações. Constantemente, eu vejo lá a volatilidade bem significativa. Então, até uma recomendação. Renda fixa para quem está começando, porque você já vai desenvolvendo um psicológico, vai compreendendo termos e a questão mais prática sobre o investimento. Porque às vezes a pessoa chega emocionada, já querendo algo com risco maior, igual a renda fixa, por exemplo, a renda variável, perdão, e a hora que ela vê o patrimônio dela oscilando, aquele tanto, já assusta e não sabe o que fazer, desespera, perde dinheiro, e fora a questão de day trader, mas tem uma gama muito ampla. O negócio é o seguinte, você falou certo, geralmente as pessoas começam a investir na renda variável. E, como eu falei mais cedo também, quando eu comecei, geralmente as pessoas investem quando o mercado está lindo. Então, no começo você está ganhando, mas, nossa, é sempre assim. Dá aquela impressão, sempre ganhando. Nossa, ganhei 10% esse mês. O que é isso? 10% é coisa demais no mês. Então, as pessoas acham que ela vai ganhando. E não, eu tenho estômago para ficar 100% investido em renda variável. Beleza, quando está subindo. E quando está caindo? Tem psicológico para Será isso? que você tem psicológico para isso? Então, assim, é importante, sim, ter um pouco de renda fixa para reduzir o risco da sua carteira. Porque as pessoas acham que tem estômago até a primeira grande queda. E as quedas, elas virão. Como sempre vieram, o mercado sempre se recuperou depois disso, as quedas virão, o mercado vai se recuperar de novo depois, só que você vai aguentar esperar. Tem que estar preparado. Porque às vezes pandemia recuperou rápido, mas às vezes demora 8 anos, 10 anos para recuperar. Crise de 29, Você vai esperar? A 2008. crise de 29 é um dos maiores exemplos. Sim. Aquela inflação foi gigantesca. E crise recente, 2008. 2008. Demorou demais. Ô, Jorge, Um ano depois você começou. Hã? Um ano depois você começou a Eu investir. comecei ganhando demais. Um ano depois, perdi tudo que eu tinha ganhado. Também porque é a criptomoeda mais famosa. Sem dúvidas, quando falamos de finanças, um dos assuntos que mais explodiram na internet nos últimos anos são as criptomoedas. Com o avanço da tecnologia da computação, tecnologias como as criptomoedas foram possíveis. E sim, criptomoedas no plural, pois se tratam de várias, e não somente de uma. Podemos compreender de modo raso como uma espécie de dinheiro virtual. São moedas digitais que operam de uma forma descentralizada, por meio de uma tecnologia chamada blockchain. Elas são projetadas para funcionar como meio de troca, usando criptografia para garantir transações e segurança, e controlar a criação de novas unidades. Diferente das moedas tradicionais, as criptomoedas não são controladas por governos ou instituições financeiras, proporcionando mais autonomia aos usuários. O Bitcoin é a primeira e mais conhecida criptomoeda, mas deve-se atentar que existem milhares de outras, como Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, cada uma com a característica e uso específico. Criptomoedas oferecem potencial para aplicação, mas são conhecidas por sua alta volatilidade e riscos associados. Então, lembre-se que se trata de algo especulativo e totalmente dependente das oscilações do mercado. O lucro que se pode obter a partir delas não vem proveniente de dividendos, tal como nas ações, mas sim de especulação pelo preço no mercado. Ainda assim, podem ser atrativas para determinados públicos. Como diferencial, tem-se a descentralização de governos e instituições por meio da blockchain e um menor potencial à inflação, pois suas unidades são
cresceu foi o Bitcoin, né? Em É, 2008. essa é mais famosa. Aí o Bitcoin realmente assim, ele tem uma perspectiva boa. Porque ninguém também esperava, né? O Bitcoin crescer. Se não me engano, foi 3 bilhões? Eu não sei. Qual? 3 Porcentagem bilhões? cresceu, eu acho mas que o enriqueceu muita gente mesmo. Uhum. Só que o Bitcoin, na minha visão, principalmente nos primórdios, eu acho que era algo muito complicado você pensar em investir. Porque primeiro que a disseminação de informação, quase nada. Segundo, que na época era algo muito especulativo. Como é que você tinha, não, você tinha que ter uma visão absurda do futuro para pensar que aquilo ia se consolidar. Tudo bem que tem avanço tecnológico e tudo, mas é muito especulativo. É igual alguém chegar aqui para você com uma proposta de empresa, você fala, aí ele chega, eu preciso de R$ 5.000. Se você me desse dinheiro, eu prometo tantos por cento da minha empresa. Você vai pensar, ficar com o pé atrás antes. Então era algo muito, ainda é, né? Muito especulativo. Sim, aquele negócio. Sempre subiu demais. Desde que surgiu até hoje, subiu demais. Vai continuar subindo? Beleza, pode até que ser. Mas vai subir mais não sei quantos milhares por cento. Isso é impossível acontecer. Então, muita gente ainda aposta muito nisso como se fosse enriquecer demais. O que eu penso sobre Bitcoin, sobre criptomoedas? Vale a pena ter em carteira? Vale. Vale a pena ter 20% do seu dinheiro nisso? Aí eu já acho que depende demais da pessoa. Pra mim, no meu nível, no meu perfil, não vale. Te falo por quê. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que, vamos fazer conta, tenha R$100.000, R$20.000 na carteira. Pode acontecer facilmente do Bitcoin cair 50% num dia. Eu perder R$10.000 de um dia para o outro. Eu não me sentiria confortável. E Jorge, Muito falando nessa variável. Então, assim, o que eu acho? Vale a pena ter na carteira? Sim. Estabelece um limite de porcentagem para você e fica naquilo. Então, por exemplo, o que eu estabeleci? Estabeleci que eu quero ter 5% de criptomoeda na minha carteira. O máximo. 5%. Quando sobe demais, como recentemente subiu e passou, então eu cheguei num ponto ali, eu fiquei um tempo sem olhar, cheguei num ponto que estava com 8% da carteira em Bitcoin. Eu vendi os 3% a mais, mantive os 5%, garanti aquele lucro ali e pronto. Eu já fiz várias vezes, então já peguei várias. Saber dosar. Já peguei um pouco do retorno ali. Tudo que tem lá hoje é de lucro. Se perder tudo agora, se zerar tudo, eu estou perdendo do lucro que eu tive dos investimentos anteriores. E aí eu vou poder manter desse 5%. Por que 5%? Se o negócio subir muito, faz uma diferencinha legal. Se cair muito, não vai me quebrar. Não vai me tirar o sono mais. Muito boa essa visão. É uma diversificação mesmo consciente. Não saber respeitar seus limites e muito interessante E isso. se cair demais, nossa, caiu para 2,5% da minha carteira, e eu continuar acreditando que é bom, eu posso comprar mais para chegar nos 5%. Por quê? Caiu, eu estou comprando barato, beleza, chegou nos 5%, subiu de novo, eu já vendo mais, ganhando mais ainda. Então eu acho que tem que estabelecer um limite da sua carteira ali, ficar naquilo e manter o plano, sempre, não sair do plano. A gente sabe que quem está começando, às vezes pode ver algo, entende esse mundo de uma forma muito confusa, ainda é um emaranhado. E, querendo ou não, isso é com o passar do tempo, que vai se desmistificando. Você apontaria quais são os principais erros que iniciantes cometem? Alguns até já comentamos, né? Acho que o primeiro mesmo é investir sem conhecimento. Falou disso. Esse é o primeiro. Nunca invista sem conhecimento. Quero começar. Posso colocar o dinheiro lá? Não. Compra livro, faz curso. Mas antes de comprar livro e fazer curso, acompanhe as pessoas na internet, pessoas com pontos de vista diferentes. E começa a focar mais aquelas pessoas que têm um perfil mais conservador, mais cauteloso. Aquela pessoa que vai ficar rico, que não sei o quê, já começa a excluir, não vai seguir essas não. Sigam aquelas pessoas que têm um perfil mais cuidadoso, cauteloso. Não, beleza, posso comprar o curso dessa pessoa. Acompanha, 2 meses, 3 meses, vai acompanhando aquele esquema. Tá, comprou o curso, comprou o livro, estudou, outro livro, beleza, mais um livro, estudou, beleza, começa. Começa com um pezinho. Você não vai pular na piscina assim, sabendo que ela pode estar fria ou não, se jogar lá. Começa com um pezinho, põe um pezinho na piscina. O que é o pezinho? Começa com a renda fixa. Cautela. Põe lá a renda fixa, um pouquinho de tesouro direto. Entendi. Até o tesouro direto, ele é renda fixa, mas ele tem oscilação, você pode perder também.
Pode ganhar, pode perder, pode ganhar mais que o prevê. Mas já garante uma estabilidade maior. Mas tem volatilidade também, então já vai acostumando. Aí vai estudando outras coisas, beleza, vai diversificando, que é o outro cuidado que o investidor iniciante tem que ter, né? E um erro que normalmente eles fazem é de não diversificar. É aquilo que eu falei também. Ah não, tal coisa subiu muito, vou colocar todo o meu dinheiro naquilo. Sem contar o quê? Se algo subiu muito a mais que a média, tudo tende a retornar para a média. Se algo subiu muito mais antes, provavelmente depois ele vai voltar para a média e vai cair. Como uma mola. Como uma mola. Aí investimento em fundo de ação, por exemplo. Não, vou investir no fundo de ação. Qual fundo de ação que mais subiu ano passado? Subiu o fundo X, subiu 40%, enquanto a bolsa subiu 20%. Gente, se subiu o dobro do que a média, é porque ele correu o dobro de risco. Tá, o risco não foi executado nesse ano, pode ser que agora vá. Então, o problema de fundo de ação é esse também. Geralmente as pessoas investem nos que tiveram grandes retornos no último ano e quase sempre eles têm péssimos retornos no ano seguinte, que é quando os riscos que eles assumiram acabam acontecendo. Então, o que você fala? Eu queria falar igual, como é que você lidou quando você perdeu uma grande quantidade de dinheiro? Tipo, teve alguma hora que você pensou em desistir, teve uma hora que o seu irmão te auxiliou, né? Que você fala que te ajudava. Quando eu perdi uma porcentagem boa do dinheiro foi realmente na pandemia. Porque quando eu estava começando, é aquele negócio de estar começando há pouco tempo, não tinha tanto dinheiro assim, perdi uma quantidade ali, só que em porcentagem era alto, só que eu estava começando, em valores não era tão alto assim. Então, assim, tranquilo. Agora em 2020, na pandemia, aí eu tive uma perda mais significativa. Só que eu tinha o dinheiro parado, porque eu não tinha investido tudo de uma vez. Então assim, o que eu fiz foi, gente, vamos lá, será que isso aqui tudo o mundo vai acabar? Será que as empresas vão deixar de existir? Será que as pessoas vão parar de comprar? Será que as pessoas vão deixar de morar, de alugar espaço, de ir ao shopping? Não vão. Então, é entender o seguinte, que o preço das ações, dos fundos imobiliários caiu, o preço caiu, mas o valor da empresa, o valor do imóvel não caiu. Então, esse foi um momento perfeito para quem tinha dinheiro em caixa. Tudo que eu tinha em caixa naquele momento eu comprei. Então, eu comprei ações muito baratas. Eu comprei fundo imobiliário muito barato. Então, quando subiu um pouco, eu já tinha recuperado tudo que eu tinha perdido, porque eu já estava com um número maior de ações. Então, assim, aí já subiu mais ainda, já tudo positivo, assim, já estava positivo há muito tempo. Então, assim, o importante os períodos ruins vão aparecer. Você tem que estar preparado para eles. E aí o que aconteceu foi que não desesperei, comprei mais, eu vi o pessoal vendendo tudo barato. A bolsa é cassino, meu Deus do céu, vou morrer, vou ficar pobre. Pelo contrário, comprei mais coisas, o mercado, como sempre, se recuperou e sempre, em todas as crises que tiver, vai continuar Você deve se esperar algum tempo, então você esperou o momento certo. No caso da pandemia foi rápido. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, assim, que pra mim esse foi o exemplo mais bizarro. Depois mais um. Eu tinha na época 2 fundos imobiliários de shopping. Os dois custavam cada um mais ou menos R$100. No dia que o governador de São Paulo anunciou o fechamento do shopping lá, no mesmo dia, os fundos caíram 20%, ou seja, fecharam mais ou menos R$80. No dia seguinte, abriu, caiu mais uma coisa horrorosa assim. Eu comprei fundo imobiliário por R$63, que anteontem era R$100. Isso é o quê? Promoção. O shopping quebrou, o shopping deixou de existir. Não, no máximo o shopping vai ficar ali uns meses sem receber o aluguel, pronto. Aí eu comprei, só que assim, eu dei tanta sorte que eu comprei de manhã. À tarde, acho que o pessoal falou, gente, mas como assim? Mas está errado, o negócio não vai desaparecer. Eu comprei o fundo de R$63 de manhã, à tarde o fundo tinha fechado R$80. Em porcentagem, isso num dia é uma coisa esquisita, é muita coisa. Então, isso foi um exemplo. Aí, só que assim, demorou alguns meses para voltar para casa dos R$100 de novo depois. Mas do jeito, eu comprei por 60 e poucos.
passou uns meses, chegou no 100. E Eu- quem que eu- ganha 50% do fundo imobiliário no ano? Normalmente Mas isso não não. tem como prever, né? Tipo, igual, não dá. Não Você dá. tem que ficar e dar atento, olhando. Eu lembro. Tem algumas situações que você até consegue, quem está acompanhando o mercado, consegue saber que em algum tempo vai dar ruim. Assim, daqui a uns meses vai dar ruim. Só que tem algumas situações como pandemia que não dá para prever mesmo. Como é que você imagina que do nada estoura um vírus? Tem uma frase muito boa, não lembro de quem fala isso. O que é constante no passado é provável no futuro, só que é provável, não é certeza. E algo muito interessante, eu invisto em renda variável já faz uns 7 anos. Eu comecei comprando no Banco do Brasil, uma das ações que eu tenho na minha carteira, a 20 e poucos reais. Hoje eles desmembraram, já estava passando dos 60. Fora que imprevistos como a Covid-19, Americanas recentemente, varejista, então é muito... Você consegue ter um direcionamento, mas é imprevisível, de certo modo. É que nem também que dá isso um medo também agora em todo mundo. Esse troço do coronavírus que explodiu do nada, todo mundo agora tá com muito medo de acontecer isso de novo. Como por exemplo, no começo desse ano que tava falando da tal da Mpox, do macaco, que estavam falando que ia causar mais uma pandemia mundial. Mas agora, hoje em dia, nem tô mais ouvindo falar sobre isso. Mas hoje assim, por exemplo, o que acontece? O mercado já fica um pouco mais assim, atento às coisas. Então, por exemplo, surgiu um novo vírus, uma nova bactéria. O que eu imagino? Se acontecer, estourou outra pandemia, eu acho que como é uma coisa recente em relação ao Covid, não vai cair mais o mesmo tanto que caiu. Porque todo mundo que está lá sabe que aqui vai cair, não vai subir. Será que vale a pena? Será que vai cair os 50% que caiu na pandemia? Não, agora o pessoal está mais perto, pode ser que caia 30%. Então, a gente não sabe quanto que vai cair. Só sabe assim, como o mercado está aprendendo com as coisas, eu imagino que se tivesse uma pandemia semelhante hoje, o mercado não ia sofrer tanto quanto sofreu da outra vez. Isso eu falo do mercado financeiro, não estou falando dos pequenos comércios, não, que sim, realmente foi um desastre para muitas empresas. Mas o mercado financeiro como um todo, ele pelo contrário, se fortalece. As grandes empresas, elas se fortalecem porque as pequenas vão fechando, então elas vão ganhando mais mercado. Então para elas até, depois de um tempo, elas se recuperam mais facilmente. Então hoje, eu preocupo menos com isso. Outra coisa, uma coisa que o amadurecimento vai fazendo a gente seguir assim. Antigamente eu via a bolsa todo santo dia. Todo dia eu via a bolsa. Todo dia. Sabia quanto estava minhas ações todo dia. Hoje eu vejo só no dia que eu vou fazer minha compra mensal. Dia 1º. Todo dia 1º eu compro. Todo dia 1º. Então, eu não tenho mais aplicativo da corretora no meu celular. Eu abro o aplicativo, baixo ele lá, compro, fecho e eu desinstalo. Então assim, não sei preço, não quero saber preço, não me interessa preço. Tá subindo, azar o meu, porque eu estou comprando coisa mais cara agora. Tá caindo bom para mim, porque eu vou comprar mais barato agora. Por que eu penso assim? Eu vou investir pensando em me aposentar bem. Eu estou com 39 anos. Vamos supor que eu queria aposentar com 65 anos, daqui a 26 anos. O mercado tem que subir agora ou tem que subir daqui uns 10, 15, 20 anos? Lá pra frente. Então agora, por mim, caia. Por mim o mercado cai agora. Comprar tudo baratinho. Ah, mas o que você tem lá? Eu tenho as mesmas quantidades de ações que tinha antes de cair. Eu quero que caia para comprar mais barato, para lá na frente. Eu penso exatamente assim. Você me lembrou da frase do Warren Buffett, maior investidor pessoa física do mundo. Compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos. O pessoal faz o contrário. Segue a massa, né? Para mim, quanto mais cair, melhor, que maior eu vou ter quantidade de ações, dividendos e... É uma coisa simples. Vamos supor que a pessoa, você falou de Banco do Brasil quando estava R$25. Mas pensa, se você investe R$100 por mês, você compra 4 ações naquele mês. Aí a ação estourou, subiu, foi para R$50. Você investe R$100 por mês, está comprando quantas ações? 2. Está comprando menos coisas por mês dinheiro. Então, enquanto eu estou na fase de comprar, vou comprar por décadas, eu prefiro comprar barato. Então, se cair, para mim, é bom. Tem gente que me zoa, Jorge, lá, a bolsa está caindo, ó, vi lá.
Graças a Deus, gente. Chega a pular de alegria. Que caia daqui a 10, 15, 20 anos, Uhum. que suba. Mas agora pode não cair mesmo. Bom, o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de fechar com a última pauta que, sinceramente, eu acho vergonhoso num país como esse não ter na grade escolar educação financeira. A gente até teve uma tentativa de implementação no ano passado dos itinerários formativos, só que mesmo assim ainda é muito vergonhoso um país como esse, ainda mais uma disciplina com finanças. É algo que te acompanha a vida toda, desde que você nasce. Querendo ou não, o mundo gira em torno disso. E, bom, eu queria agradecer ao Jorge por essa participação. Essa conversa foi muito especial. Eu tenho certeza que vai ajudar a desmitificar muitas dúvidas. Querendo ou não, ainda é um empecilho para algumas coisas, chega a ser confuso esse assunto. E eu gostaria de novamente agradecer a participação. Fica a recomendação do livro do Jorge, quem está começando. Investimentos para iniciantes, uma abordagem prática, tá na Amazon. Amazon, digital também, né? Digital. Não, só digital. E antes de terminar, dá uma dica pro pessoal. Comece. A primeira dica, comece a investir. Igual o pessoal fala assim, vamos supor que você vai fazer uma corrida de 40 quilômetros. Eu quero caminhar, quero Santiago de Compostela, não sei quantos quilômetros. O que é o mais difícil? É sair do lugar, é dar o primeiro passo. Depois os outros vão vir naturalmente. Então comece. É importante dar o primeiro passo, os outros vão vir depois. Essa é a principal dica. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Gosto sempre de falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Jorge. Tamo junto. Nossa, não gravou. Não, tô zoando. Do livro Investimentos para Iniciantes. Só ver o livro. Desculpa, uma abordagem prática. Investimentos para Iniciantes, uma abordagem prática. Hoje, um convidado especial, professor de biologia, investidor, pessoa física há mais de 17 anos. Autor também do livro Investimentos Para iniciantes, uma abordagem prática. Pode perguntar o nome. Você pode falar meu nome também, né? Ah, sim. Nossa, Nossa, eu não falei seu nome? Nossa,